Tá falando aqui que alguns adolescentes se isolam, e isso é importante a gente falar. Olha, gente, é, pode se isolar um pouco? Pode, mas também a gente não pode banalizar e negligenciar e deixar se isolar demais. Teve uma vez que eu fui buscar meus filhos na escola, eu voltei, tinha, né, um corpo de bombeiro e tudo, um alvoroço na rua, e eu falei assim, olha, né, eu sempre me coloco à disposição, tá precisando de médico? Tá. Aí eu estava com os meninos, pedi, aí tinha gente da escola, pedi, né, que era próximo, e falei, olha eles aqui, por favor, que eu vou então lá tentar ajudar a família. E aí na hora que eu cheguei lá, né, essa situação foi muito triste, porque eles falaram assim, doutora, a gente precisa testar o óbito. Isso me emociona. E aí eu entrei no quarto, falei, meu Deus, que situação, né? Entrei no quarto, um menino adolescente, ele tinha se enforcado. E naquela situação já tinha horas, então assim, já não tinha mais o que ser feito, sabe? E esse menino, ele estava trancado no quarto há uma semana. Ele só saía para fazer xixi, voltava, a família levava comida, ele ficava no quarto, falando que estava jogando, que queria ficar um período que ele queria ficar mais isolado. Então, olha, o que que aconteceu, né, com esse adolescente? Aquilo me deu uma tristeza tão profunda de não ter chegado antes e uma reflexão que me traz aqui hoje para falar assim, eu tenho que chegar antes, é aqui, é falando com os pais, com os professores, com os pediatras, com as equipes de saúde, com quem lida com crianças, adolescentes, com o pessoal da igreja. Gente, vamos abrir os olhos, vamos amar mais, vamos nos aproximar, vamos perceber o que está acontecendo ali. Não desista do seu filho, não desista, porque ele precisa de você. Assim como o bebezinho precisa da gente para dar comida, para trocar a fralda, o adolescente precisa dos pais para passar por esse amadurecimento cerebral de forma saudável. E ele precisa de pais que sejam companheiros, que sejam amigos, que entendam do que estão fazendo. A gente está aqui discutindo, a gente falou do curso, a gente tem um livro, a gente não, né? Tem um livro aí que a gente indica, que chama O Cérebro do Adolescente, que é do Daniel Siegel. Tem vários materiais da Sociedade Brasileira de Pediatria, várias matérias, vídeos que a gente tem feito, que estão no YouTube, porque o meu desejo naquele momento, eu conversei com o Fred naquele dia, porque eu demorei, vivenciei um luto ali, mas o meu desejo foi assim, gente, o que é que eu preciso de fazer mais para que isso não aconteça? A gente lançou documentos sobre depressão na adolescência pela Sociedade Brasileira de Pediatria, sobre o cutting, que é a automutilação. Então, a gente precisa de mudar o olhar, a gente precisa de ampliar o olhar, a gente precisa trazê-los para perto da gente. E a gente não pode banalizar o que está acontecendo e achar que só acontece com o outro e que não acontece com a gente. E isso é depressão, ansiedade, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, a questão de definição de gênero, antes mesmo de você ter uma condição, um amadurecimento para você ter a definição, você pode definir o que você realmente tem o desejo, mas você tem que ter um amadurecimento cerebral. O problema é que crianças muito novas estão sendo bombardeadas com conteúdos sexuais, conteúdos de violência, jogos violentos, gente. Qual de vocês que quando assiste um filme de terror não se assusta? Qual de nós aqui que quando assiste um filme de suspense, um filme de emoção, a gente não tem emoções? Então o cérebro ele não diferencia a realidade da ficção. Então, por favor, é um alerta para as famílias, para a sociedade, para que a gente modifique o olhar. O aumento de transtornos é real. Transtornos na adolescência estão aumentando a prevalência de forma absurda. A gente não pode assistir de camarote, né, Fred? A gente tem que amar mais. Se está difícil, ame mais. Acho interessante, sabe, Lio, você falar de maneira bem aberta, porque a gente vê assim, se tem um cuidado mais rápido com as crianças pequenas, né? Então, se seu filho está chorando, se seu filho não está alimentando bem, ele está sinalizando que algo vai mal com ele e a gente procura o pediatra imediatamente. Mas isso não ocorre na mesma velocidade na adolescência. Então, a gente tem que olhar mais de perto para o filho da gente, olhar nos olhos, conversas significativas, né? Eu ouço assim alguns pais dizendo, eu não trouxe ele porque ele não quis. Peraí, ele não tem 18 anos para decidir na vida deles, né? É você o responsável pelo seu filho. Então, assim, vez ou outra, tem que tirar do quarto, tem que, sabe? A gente vê o tempo todo, como a Lilbiana já falou, né? Questões relacionadas à depressão, ansiedade, dificuldade de socialização,
banalização da sexualidade, distúrbios alimentares, obesidade, anorexia, né, dificuldades com a autoimagem, dificuldades escolares. Então, assim, experimentação de álcool e drogas. Pedofilia, Então, né? Assim, se expostos a cyberbullying, pedofilia, bullying na escola. Cuidado com o uso excessivo de telas. Então, assim, monitore os conteúdos que os seus filhos assistem, né? Os jogos que eles jogam, né? Os sites que eles acessam, né? Acho que é muito importante e, assim, não deixe a coisa piorar para procurar ajuda, né? Às vezes a gente ainda tem aquela cultura assim, deixa eu levar quando tá mal, deixa eu levar quando eu não sei o que mais fazer, né? Que bom que ainda leva, porque tem outros que nem chegam, como é o caso do caso que a Liubiana contou, mas por que a gente não pode vir antes, né? Conversar sobre como a gente pode promover uma otimização, né? Porque a gente fala muito aquilo que deu errado na adolescência. Mas e o que deu certo? Por que a gente não vem discutir aqui no consultório? Por que outros adolescentes têm ideias incríveis na adolescência, né? Desenvolvem estratégias de empreendedorismo, fazem uma ideia genial que pode modificar o planeta, têm ideias muito interessantes, né? São jovens que começam a se dedicar ao esporte, talvez se tornam grandes atletas. Qual que é a diferença desse e dos outros? A ciência pode dizer. E se a gente sabe o que é que fez para que esses dão certo, por que a gente não vai implementando na nossa forma de educar, ao lado do nosso afeto, ao lado da nossa crença, também implementar o que a ciência nos diz para otimizar o desenvolvimento do cérebro de um adolescente? É esse o recado que a gente queria deixar aqui hoje para vocês. Não espere as coisas ficarem ruins para procurar ajuda, né? A questão é assim, quando procurar ajuda? Sempre que for necessário otimizar o desenvolvimento de um adolescente e não somente cuidar do que está machucado, cuidar do que o mundo estragou. A gente sempre pode otimizar o desenvolvimento dos nossos pequenos que se tornarão grandes logo mais. Pequenos. Esses dias o Renato está muito alto, né? Muito, está quase com 1,80 m. Aí esses dias eu falei com ele, meu filho, você é pequeno, você é pequeno. E eles começaram a rir, ele e a Lara, né? Porque eu estava chamando a atenção dele. Mas assim, ele tá alto, ele tá imenso, mas ele é pequeno, ele ainda é novo, tem uma fragilidade, não é? E assim, por que nós estamos passando aí pela questão da pandemia, pelo isolamento social, por várias questões complexas? Por que um adolescente continua bem emocionalmente e o outro não? É isso que a gente quer trazer, ao invés da gente olhar só para aqueles que não deram certo, que estão com problemas sérios, por que a gente não aprende com esses que enfrentaram as mesmas situações, mas de forma com resiliência, com bom humor, com um plano B, né? Com tranquilidade emocional e afetiva? O que faz desse adolescente, então, enfrentar uma situação? A gente tem adolescentes que perderam o pai, perderam a mãe nessa pandemia, né? E por outras situações, que já enfrentaram outros problemas gravíssimos na vida, e eles continuam bem e transformam, às vezes, aquela situação em algo positivo. Por que esse consegue? Se ele tem o mesmo cérebro adolescente, se ele está passando pelas mesmas transformações. Então, a neurociência, as pesquisas científicas, elas mostram para a gente por quê. Esse alicerce ele é construído desde a primeira infância. Se foi construído bem, ótimo. Se não foi construído de forma tão adequada para formar essa arquitetura cerebral, na adolescência, várias janelas de oportunidade se abrem novamente. Então, essa é a boa notícia. Então, dá tempo da gente estimular, porque as janelas, por exemplo, de funções executivas, elas se reabrem. Então, controle inibitório, planejamento, memória operacional, isso tudo pode ser muito bem trabalhado na adolescência, tá, gente? Então, vamos nos espelhar nesses modelos que mostram pra gente que é possível, que o adolescente pode ser bem-sucedido emocionalmente. A gente ouviu esses dias falando assim, seus filhos estão nessa idade, nossa, a idade chata, nossa, a idade do aborrecente, não, coitado de vocês, não, a gente está super feliz. Eu amo adolescente, Fred também, adoro. Tem hora que eu estou aqui com meus adolescentes que eu nem quero chamar o pai e a mãe, eles sabem, falar, meu Deus, tem que chamar seu pai, que tá tão gostoso aqui, o momento da consulta, né, Fred, com o adolescente. E é chato quando a gente não se dispõe de maneira empática, é chato quando eu estou fazendo algo que eu não me sinto habilidoso para fazer,
né? É chato quando me tira da zona de conforto, de fato, né? É chato Mas quando eu olho só do meu ponto de vista, não consigo é isso mudar e que me eu tô colocar no dizendo, lugar né? dele para olhar como ele enxerga o Isso, mundo, né? E né? assim, ó, é claro que é muito mais. Como pode ser chato cuidar de uma criança pequena também, né? Se você não tem empatia, se você não tem experiência, se você não tem evidência, se você não tem vontade em aprender, né? Então, refletir em relação a ter filhos é algo que é muito importante. E a gente pode fazer com que isso seja maravilhoso para as duas partes.